Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao FABEM, todos que aqui estão presentes e os que estão online. Vamos dar início à nossa palestra, mas eu tenho os avisos antes. Eu vou pedir a todos que silenciem ou desliguem o celular, por favor. E vou lembrar que depois da palestra, nós vamos ter lá fora uns livros da biblioteca e nós temos um limão da FABEM ali que está lá para todos, que todos possam levar para casa. Eu vou pedir ao Edson que faça a leitura inicial. Irmãos, boa tarde. Primeiro, agradecer aos mentores da casa por esta oportunidade de estar aqui participando e colaborando. Hoje, realizando a leitura do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier. A lição é o número 174, Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Passagem de Jesus registrada em Mateus, capítulo 1, versículo 21. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciado pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos até hoje em simples fases de começo de apostolado evangélico. Cristo, libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual, que puder aceitar o serviço libertatório do Salvador, encontrará a vida nova. Obrigado. Vamos serenar nossos corações, colocar em nossa tela mental a imagem de Jesus e contemplar. Querido Mestre Jesus, todos nós aqui, diante de Ti, viemos agradecer todo o conhecimento que iremos adquirir na nossa palestra, no nosso estudo, e levar conosco todo esse conhecimento para colocarmos em prática. Queremos agradecer ao Dr. Bezerra, o nosso mentor da casa. Queremos agradecer também estarmos aqui. Lembrando, Senhor, de agradecer a vida de cada um que aqui está e o que veio buscar. Desde já, Senhor, iluminados pela Tua presença, vamos agradecer. Agradecer. Graças a Deus, que assim seja. Hoje, o tema da nossa palestra vai ser Jesus e as mulheres. E nós temos o nosso palestrante, o senhor Anderson Vargas. Seja muito bem-vindo, seu Anderson. Esse nosso palestrante é do Estado,
e que bom tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Bem, uma boa tarde a todos. A gente agradece o convite carinhoso que nos foi feito. Estarmos aqui na FABEM é um motivo de muita alegria, muita satisfação rever os amigos daqui. Hoje, nesse dia 4 de março. Bem, era uma vez um homem que resolveu empreender uma viagem nos dias atuais. Não estamos falando de muito tempo, não. Este homem dirigiu-se, um ocidental, para as terras do Oriente Médio, notadamente onde se encontram os países chamados países do Golfo. E ele, como um ocidental, ao lá chegar, ele se deparou, notadamente, com uma cultura um pouco, um tanto diferente daquela que está acostumado. Lá chegando, ele observou que os homens normalmente se vestem com seus trajes típicos e, curiosamente, dependendo das circunstâncias, eles usam determinado tipo de turbante como se nós, ocidentais, usássemos terno e gravata. E as mulheres é algo muito curioso, porque em todos aqueles países usam uma roupa de tom preto que cobre, né, toda essa região da cabeça, indo até os pés, de maneira que observa-se em algumas somente os olhos, em outras toda a feição da face. Outro fato muito curioso que fora observado é que naquele local, o marido caminha à frente e a mulher e as filhas atrás como a segui-los. No ano de 2018, no país do Golfo, que nós conhecemos, a Arábia Saudita, ela permitiu pela primeira vez que essas mulheres pudessem finalmente ter a oportunidade de dirigir um carro sozinhas. E nesse mesmo país que houver ali visitado, ele observou que em determinados locais os homens entram por um lugar e as mulheres por outro. Nas praias, por exemplo, e lá eles costumam ir para regiões das praias, porque na Arábia Saudita, Riad, a capital, ela fica mais no interior do país. Então, ao se dirigirem às praias, tem um corredor específico para as mulheres nos hotéis e tem um corredor específico para os homens e também para as famílias. De maneira que nós observamos, portanto, até hoje, do ponto de vista de tradição e de cultura, notáveis diferenças em relação ao que nós mesmos estamos acostumados, como eu falei, nos dias atuais. Então, o que nós vamos conversar aqui hoje não vai dizer respeito a esses comportamentos atuais, ou vocês poderiam se questionar, nossa, mas o que fazer para que esse tipo de coisa mude? Ou no seu aspecto religioso, nos dias atuais ainda existe isso, como que nós poderemos, então, agir para que haja uma efetiva igualdade entre homens e mulheres e etc, etc. Nós vamos viajar no tempo, nós vamos sair do tempo atual e nós vamos nos dirigir, portanto, ao tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela Palestina do século I, em que nós iremos observar a mesma região do Oriente Médio, povoada por aqueles espíritos, os judeus, o judaísmo,
com uma forte política dominante, política religiosa do farisaísmo. E nesse local, nós vamos observar, naquela época, algo semelhante ao que nós verificamos hoje no Oriente Médio. De maneira que, também naquela época, assim como nesses países hoje, as mulheres tinham um papel secundário. Claro que hoje em dia isso está avançando, está mudando, mas era muito mais rigoroso esse tipo de situação. As mulheres com seu papel secundário. No entanto, a gente tem que observar que para nascer um judeu, precisava da mulher. Então, um judeu nascia de uma mulher judia. No entanto, a questão patriarcal era tão forte que o homem detinha os poderes como se ele fosse o legislador da casa. E é por isso que talvez nós vamos entender por que Jesus escolheu 12 discípulos homens. Mas aí nós vamos pensar, poxa, mas não houve então nenhuma discípula de Jesus? Onde estaria o papel dessas mulheres no Evangelho do nosso querido Mestre? Será que nós observaremos também papel de relevância, já que na sociedade a mulher não tinha esse papel de relevância? Será que com Jesus ela tinha esse papel de relevância? Nós vamos nos lembrar que nas páginas de Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 9, tem lá a figura de Tabita. E lá está escrito assim: discípula de Jesus. Olha aí, olha que coisa interessante. Talvez seja a única vez que o Novo Testamento usa essa palavra discípula, para vocês verem como que era rígido, como que era forte a questão cultural. Nós vamos entender questões como a pureza, a questão do sábado. No judaísmo da época, o sábado era um dia especial, era um dia de festa até. Era um dia em que eles celebravam a sua espiritualidade, se confraternizavam, e, portanto, no sábado não era permitido fazer absolutamente nenhum tipo de trabalho. Atar um nó já era considerado um trabalho. Escrever era considerado um trabalho. Então, os costumes nós vamos delinear aqui quando nós falarmos das mulheres. Mas antes de mais nada, vamos nos lembrar de uma passagem de Jesus, do Evangelho, em que chegam até ele alguns dizendo: Senhor, eis que aqui estão te procurando a sua mãe, os seus irmãos. E aí, Jesus direciona para os seus discípulos, que eram todos homens, e fala-lhes: quem é minha mãe, quem é meu irmão e quem é minha irmã? Senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ora, por que ele vai direcionar para uma plateia masculina e vai falar acerca de mãe e irmã? Sendo que todas as vezes no Oriente Médio em que alguém se direcionava para um público masculino, ele ia falar de questões relacionadas ao público em que estava sendo direcionado. É como se Jesus estivesse dizendo para eles que eu vos considero homens e mulheres. Talvez a gente vá entender, somente muitos anos depois, uma passagem como essa, quando nós abrimos as páginas de O Livro dos Espíritos, e está lá na questão 200, onde Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos, pergunta às entidades, se os espíritos têm sexo.
qual que seria a resposta? Uma pergunta muito inteligente, afinal, do codificador. E os espíritos respondem que não como nós o entendemos, porque há entre os espíritos concordância de sentimentos. Então não existe o sexo para os espíritos. Mas Kardec, ele prossegue em uma outra pergunta também muito inteligente. Ele vai questionar os espíritos. Então, há a possibilidade de aquele que reencarnou num corpo masculino obter numa reencarnação sequente um corpo feminino e vice-versa? A resposta dos espíritos é sim, sem dúvida, com toda certeza. Até porque nós não compreendemos ao certo, dentro do nosso estágio evolutivo, qual que é a finalidade específica de reencarnarmos como homem ou como mulheres. E para isso, talvez nós precisamos ir abrir as páginas do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, em que ele lá nos fala que ao longo desse caminhar em direção à luz em que todos nós estamos, eu, vocês, homens e mulheres, ao longo desse caminho em que nós reencarnamos, por exemplo, como homens, a gente observou que a gente detém a força, essa força, digamos, máscula, e que deveríamos usar essa força que nós temos para proteger e auxiliar os mais fracos, e neste caso também as mulheres. E que as mulheres, estas, possuem em si, desde já, ao longo de toda a história da humanidade, algo extraordinário que talvez os homens ainda não compreenderam totalmente e que eles sentem muitas dificuldades, que é o sentimento. A mulher traz em si o sentimento. O homem e a mulher são, portanto, complementos. Por isso que Allan Kardec, ao questionar os espíritos, eles nos traz essa resposta maravilhosa. Então, o que nós precisamos entender é que nós somos espíritos imortais, portanto, não temos sexo. Como eu falei, nós não vamos dizer aqui sobre feminismo, sobre machismo, sobre qualquer outra ponderação que a atualidade nos expõe. Mas nós vamos extrair os conteúdos, então, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, vamos citar exemplos maravilhosos de algumas mulheres. Diz-nos o Evangelho que Jesus estava saindo da Galileia, perdão, da Judéia, indo em direção à Galileia. A Judéia fica mais ao sul, a Galileia fica mais ao norte, e para chegar até lá é necessário passar pela Samaria. E os samaritanos e os judeus, eles não se dão definitivamente. Mas por quê? Eles guerrearam muito em anos passados. Guerra mesmo, de maneira a haver mortes. Os judeus destruíram, por exemplo, o monte, lá no Monte Gerizim, o templo em que os samaritanos cultuavam o Deus único. E da mesma forma, os samaritanos também empreenderam guerra com os judeus e profanaram o templo deles, jogando lá as caveiras dos corpos das guerras que eles tiveram, impedindo-os, num dia de Páscoa, por exemplo, deles terem a sua festa tradicional. Então, era um ódio muito grande entre eles. Mas Jesus decide por ali caminhar. E era um sol de meio-dia. Imagina aquela região quente num sol de meio-dia. Eu me lembro de uma propaganda de muitos anos atrás, em que uma pessoa andando no deserto chegava e encontrava um local, um abrigo, em que vendia água. E ele chega e pede batata frita. E ele começa a comer a batata frita e depois pede um refrigerante. Uma propaganda bem interessante.
Lá, um sol de meio-dia, Jesus então está com sede. Ele senta-se no poço denominado Poço de Jacó, que fica próximo a uma cidade chamada Sicar, na Samaria. Dista mais ou menos uns 800 metros. E enquanto ele lá está, eis que se aproxima uma mulher. O que estará fazendo esta mulher em público, sozinha, à luz do dia? E diz-nos o Evangelho que ela se aproxima de um homem. E aqui, mais uma vez, abrindo um parênteses em relação à questão cultural da época. É impensável nós concebermos uma mulher andando sozinha, ainda mais aproximando-se de um homem, quem quer que ele seja. Normalmente elas andam em grupo, até porque se ela foi lá buscar água, ela precisaria da força de outras mulheres para colocar o balde sobre a cabeça e caminhar. É esperado também que Jesus, por ser um homem, ele se afaste, mas ele lá permanece, porque o Cristo tem um plano. A mulher se aproxima e ele diz: dá-me de beber. Ela, ao observá-lo, ela fala: mas como tu, sendo judeu, ela reconhece Jesus ser judeu pelas suas vestes, pelas suas vestimentas. Pede a mim, que sou uma samaritana, que lhe dê de beber. Ora, se Jesus, que está sem o balde para jogar lá no poço, pede a ela, no momento que ela lhe der a água, ele se tornaria impuro. Tinha essas coisas, assim como tem até hoje, lá no Oriente Médio. Se você fizer uma viagem para qualquer um dos países do Golfo e levar, por exemplo, carne de porco, vou levar um bacon, porque lá eu vou encontrar com os meus amigos e quero fazer um bacon, há grande chance de você ter sérios problemas, que eles consideram a carne de porco uma carne impura. E lá está Jesus com aquela samaritana, e ela fica admirada. Jesus lhe diz: se tu conhecesses o dom de Deus e soubeste quem lhe diz, dá-me de beber, tu é que pedirias, e ele te daria esta água viva. Ela fica admirada com aquilo e fala-lhe, ela, percebem? Ela não capta de início, que é mais ou menos quando o que acontece com nós, todos nós, quando nós adentramos pela primeira vez a saborearmos as páginas do Evangelho. Sentimos dificuldade em aprender a lição de um primeiro momento e de algumas vezes até desistimos. É muito difícil, é complicado. Quantas vezes eu ouvi de espíritas falando: nosso livro dos espíritos é complicado, o Evangelho segundo o Espiritismo é difícil. Mas a samaritana continua dizendo: és tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Porque Jesus vai lhe dizer para ela que se ela beber da água viva, e esta água viva penetrar nela, jorrará em fontes dessa mesma água. O que Jesus está querendo dizer para ela é que, da mesma forma como para cada um de nós, é que se nós bebermos dessa água viva do Evangelho, se nós nos esforçarmos para entender os ensinamentos e compreendê-los, nós é que faremos esse papel, porque a água estará dentro de nós e nós seremos a fonte, não aquela fonte, como a própria samaritana fala, não daquela fonte que nos dá água, que logo na sequência teremos sede, mas a água viva penetrar em nossos corações, a água viva penetrar em nossas mentes, para uma vez estando dentro de nós, nós sermos os discípulos desse mestre amoroso. Continua dizendo, então, Jesus, e ele fala
para que ela chame o seu marido. Vá, chame o seu marido e volte aqui. Como um convite para todos nós. Vá, cada um de vocês, chame os seus familiares e venha aqui ter comigo para beber desta água viva. E ela fala ali, mas eu não tenho marido. Jesus lhe diz, falastes a verdade, não tens marido. Porque com quem você está hoje não é o teu marido. Ali está a lei do levirato, prevista no Antigo Testamento, quando a mulher é casada com o marido dela e o marido morre, ela casa-se com o irmão e assim sucessivamente. Naquele instante, ela percebe que ela está diante, talvez, de um grande profeta. E ela fala ali, olha, nossos pais adoraram nesse monte Gerizim, que ficava perto ali do poço. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar o Deus único. E aqui esta mulher recebe uma das maiores revelações para todos nós, espíritos que queremos caminhar em direção à luz, em direção ao Pai. Jesus lhe diz, corrigindo-a, que Deus é espírito. E ele deve ser adorado em espírito e verdade. Então ele derruba todas as ideias mundanas, materiais, de que nós devemos adorar um Deus na confecção de uma imagem, numa figura qualquer. Aquele Deus que muitos pensam ter barba, bigode, ou aqueles seres de anjos alados, cheios de asas, nós temos que adorá-lo em espírito e verdade. Mas o que vem a ser verdade? Se perguntasse para cada um de vocês o que é a verdade, o que nós responderíamos? Imaginemos que nós estamos na casa espírita e adentra uma pessoa e fala, eu gostaria de saber o que é a verdade que Jesus veio dizer. Mas foi o próprio Cristo que nos deu a resposta. Quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por meu intermédio. Ele é a verdade. Quem segue os seus ensinamentos, quem os pratica por meio de pensamentos, palavras e ações, está definitivamente com a verdade. E quando nós estamos à verdade, olha que maravilha, nós adoramos a Deus. E ela lhe faz uma colocação, mas, Senhor, sabemos que haverá um Messias, o Cristo, e ele dá outra grande e maravilhosa revelação para essa mulher samaritana. Sou eu que vos falo. Ele revela para ela, sou eu, esse que vos fala. É o Cristo. Conta-nos o Evangelho que por meio dela, portanto, Jesus consegue ir até a Samaria, porque ela sai correndo e vai pregar. Ela passa a ser discípula, ela compreende. Ela teve as oportunidades. Ela começou não entendendo, viu um homem. Depois ela viu um judeu. Depois ela viu um religioso. Depois ela viu um profeta e finalmente ela enxergou o Messias. Talvez seja este o nosso passo natural até encontrarmos o Messias. Talvez a gente reconheça Jesus, muitos de nós, como um simples homem. Outros, um judeu. Ou observamos ele como um simples religioso que passou na história do mundo.
Talvez outros vão olhar para ele como um profeta, como aqueles do Antigo Testamento, Isaías, Ezequiel, Daniel, tantos outros. Mas vai chegar um momento, e a doutrina espírita nos ajuda enormemente, em que vamos enxergar verdadeiramente ele como Cristo, no momento em que nós perguntarmos para ele, do fundo do nosso coração: és tu, Senhor? E ele vai falar: sou eu, esse que vos falo. Vamos falar de outra mulher. Aliás, vamos falar de duas mulheres, de Marta e de Maria. Marta, Maria, estão presentes em 3 passagens do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos lembrar que o Senhor visita a casa dessas mulheres de Betânia. E Betânia fica próxima, fica na região da Judéia, próxima a Jerusalém. E lá chegando, eis que Maria senta-se aos pés de Jesus e ouve-lhe os ensinamentos. Já Marta, ela está atarefada com as coisas da casa, arrumando, limpando. E quando Maria se senta aos pés de Jesus, e Jesus está ali sentado, a gente precisa entender 2 coisas importantes. A primeira é que quando um rabino ele é reconhecido como tal e tem autoridade, ele se senta para ensinar. Ele dá o ensinamento sentado. E aqueles que consideram aquele rabino, ou aquele mestre, ou aquele professor, como um seu discípulo, se põe na qualidade de pupilo, ele vai e senta-lhe aos pés. Então, aquele simbolismo mostra Jesus, o mestre, e Maria, a discípula. E Marta? Marta, ela chega e ordena Jesus, diga para... Não está vendo, não? Estou aqui. Fala para Maria aí de me ajudar a hora essa. E Jesus, que ele não está preocupado com as coisas exteriores. Ele diz para Marta: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, porém, uma só basta. Aí a pergunta cala profundamente em nós: por que estamos tão preocupados com tantas coisas? Ah, eu tenho 2 apartamentos, tenho que cuidar dos 2. Eu tenho 2 carros, tenho que cuidar dos 2. Eu tenho 2 cachorros, tenho que cuidar dos 2. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho uma casa grande, tem que limpar a casa, não dá jeito, não dá conta. Quanto mais coisas da matéria nós vamos ter, mais preocupações, mais distrações. Ah, eu tenho Netflix, YouTube, Disney Plus, Amazon Prime. Olha eu fazendo propaganda aqui. Não é isso não, tá, gente? Eu tenho todas essas coisas, então eu fico distraído o tempo todo. Eu tenho Instagram, eu tenho WhatsApp. Mas uma só coisa é importante. Nós vamos ver uma segunda passagem que chega a notícia até Jesus de que Lázaro havia morrido. Jesus resolve ainda esperar 2 dias até se dirigir àquela cidade. E chegando próximo com os seus discípulos, Marta fica sabendo e sai correndo em direção a Jesus. Lá chegando, diante dele, ela lhe fala: Senhor,
Se estivesses aqui, isso não teria acontecido, porque eu sei que o que pedires ao Pai, ele lhe concederia. Só que Marta, ela não fala nesse sentido carinhoso, amoroso. Ela está reprimindo Jesus, repreendendo, perdão, Jesus. Se tivesses aqui, isso não teria acontecido, Jesus. Por que você não estava aqui? E Jesus lhe fala: ele ressuscitará. Ele ressuscitará. E ela fala, sem entender, ainda na superficialidade da sua mente, tão preocupada com o exterior, preocupada com si mesma, que ela queria o irmão de volta, agora que já estava morto. Ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Que é mais ou menos muitos de nós, preocupados com as exterioridades da vida, nós não conseguimos refletir a fundo quando chega um ensinamento, aí a gente acha difícil. Ou simplesmente a gente não presta a devida atenção. Mas o Jesus então fala: eu sou a ressurreição. Porque quem crê em minhas palavras, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que está vivo jamais encontrará a morte. Ela não entende. O que ela faz? Sai correndo de volta para casa. Jesus é esse mensageiro de vida eterna. Enquanto nós estivermos aqui na carne, vivendo, morrendo, reencarnando, que é assim, morre, nasce, morre e nasce. Quando nós definitivamente encontrarmos Jesus, dentro de nós os seus ensinamentos fizerem água viva, a jorrar como uma fonte maravilhosa, isso tudo acabará. Estaremos ressurrectos definitivamente. Marta vai até Maria e fala-lhe: o Senhor está aqui. Verdade. E ele te chama. Não, Jesus não tem essa passagem no Evangelho. E ele te chama. Quer dizer que Maria contou uma pequenina mentira? É mais ou menos o que nós fazemos. Nós estamos cheios de justificativas, de talvez pequenas mentiras para não seguir o Evangelho de Jesus. Chegamos para o outro, falamos verdade misturado com mentira, somos incoerentes. Até quando nós vamos assumir verdadeiramente, ou quando efetivamente nós vamos assumir que nós queremos estar com o Messias? Diz-nos Emmanuel, numa passagem do livro Vinha de Luz, que é terrível para o ser desencarnado chegar no mundo espiritual e ver dentro dele, ao mesmo tempo, trevas e luz. Trevas e luz. É o que nós somos aqui na Terra, trevas e luz. Deve ser muito doloroso para nós chegarmos lá. Imagine, diante daqueles seres bem-aventurados, a gente sentir todas essas nossas imperfeições, esses vícios e paixões, misturados com o desejo de luz que nós temos. Maria sai correndo. Vai até Jesus e ela fala a mesma coisa que Marta. Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Mas a palavra de Maria, perdão, é cheia daquele amor suplicante, reconhecendo em Jesus o divino mensageiro. E ela lhe diz isso não sem antes cair-lhe aos pés novamente, como discípula sincera. Diferentemente de Marta, que quase o afronta.
Diz-nos o Evangelho que o Senhor, com essas palavras, se conturbou. E nos diz também o Evangelho, talvez no versículo mais curto de todos. E o Senhor chorou. Jesus chorou. É o amor. É um invencível amor. E ele lá vai. Quando lá chega, encontra novamente Marta, que lhe diz: Senhor, já tem 4 dias que ele está lá, já cheira mal. Mais uma vez, ela não compreendeu. Na terceira oportunidade em que Jesus encontra Marta e Maria, já é na casa delas com Lázaro diante da mesa. Lá está Maria fazendo na cozinha os preparativos para o banquete que irá servir, preocupada, se atarefando com tudo aquilo, e lá está Jesus a conversar. Eis que vem Maria e demonstra todo o seu amor definitivo por Jesus ao ajoelhar-se novamente aos seus pés e derramar-lhe um perfume caro, como a dizer: o meu amor por ti, Senhor, não saberia expressar, mas está aqui um perfume caro da terra, que é a minha forma de dizer para ti, Senhor Jesus, que eu o amo profundamente. São as mulheres do Evangelho, a nos dizer maravilhosamente como nós temos que seguir. Vamos nos lembrar também de uma passagem em que Jesus está para a festa de dedicação que demora 8 dias. E no 8º dia, logo cedo, ele se dirige ao templo. E os fariseus, no dia anterior, haviam recebido lições muito duras de Jesus, porque o Senhor ele não tergiversa com ninguém. Não vai dar tempo de falar, mas nós vamos nos lembrar dele, Jesus, na casa de Simão, o fariseu. E Simão o insulta sem dizer uma palavra sequer. Nós precisamos entender o costume do Oriente Médio para entender o insulto grave que Simão o fariseu, ao receber Jesus em sua casa, o havia feito. E lá está uma mulher que, assim como Maria, enche os pés de Jesus, e os pés para os judeus é considerado impuro. Enche-lhe os pés de lágrimas, de beijos e de um perfume precioso, e enxuga-os com seus cabelos. Quando Jesus, então, propõe uma parábola sobre os devedores, quem mais perdoou, aquele credor que mais perdoou, conquista fortemente o perdoado. Mas voltemos. Os fariseus, então, que haviam recebido uma lição dura, bolam um plano para pegar Jesus em contradição. E levam, não se sabe ao certo como, descobrem e levam uma mulher que foi pega em flagrante adultério. O adultério só é possível se a mulher for casada. Se ela for casada, tem um homem e tem a mulher. Mas levaram somente quem? A mulher, claro. Por quê? Porque, mesmo naquela época, apesar do Antigo Testamento falar que deveria ser apedrejado, os dois, mas o homem talvez vista grossa. Mas para a mulher, delito extremamente
grave. E eles, então, propõem a Jesus essa questão. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Diz-nos a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada. Que dizes tu? E Jesus estava sentado escrevendo na areia como um rabino, como um professor, como um mestre. Se ele tivesse talvez escrevendo num papel, num pergaminho, papel não tinha na época, né, Anderson? Num pergaminho, ele estaria trabalhando. O 8º dia daquela festa era semelhante a um sábado, não poderia trabalhar. Mas escrevendo na areia, ele estava respeitando os costumes judeus, porque na areia não tinha problema, que o vento passa, ou o outro passa a mão, não tem nenhum problema. Muitos falam, talvez ali estivesse escrevendo acerca dos pecados de cada um daqueles ali que estavam provocando. Ou talvez ele estivesse até falando assim, olha, cumpra-se a lei de Moisés. Mas eles insistem, e junto deles está também uma guarda romana. Se Jesus fala, aplica-se a lei de Moisés, ele seria preso pelos romanos, porque somente aos romanos poderia dar a pena capital. Não, os judeus não podiam. Somente os romanos. Mas se ele dissesse, por outro lado, não, poxa, vamos confabular com os romanos, né? Afinal de contas, nós somos aqui subordinados a eles, né? Eles são os donos do mundo aqui e nós temos que obedecer o que eles falam. Então, não dá para aplicar a lei de Moisés, não. Então, talvez ele fosse desacreditado. Mas em sua inteligência divina e maravilhosa, não só preocupado com a mulher, mas também com aqueles, porque Jesus quer salvar aqueles também. Ele é o Salvador de todos. Ele propõe para eles, de uma maneira inteligentíssima, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E na cultura do Oriente Médio, até hoje, há um respeito enorme pelos mais velhos, que no Brasil também, né? É só a gente ver lá. Tá o velhinho lá no ônibus, né? Lá no ônibus, lá em pé, o ônibus lotado, o jovenzinho lá, e o jovenzinho lá, finge que não vê, fica vendo Instagram, dormindo, e o velhinho lá. O respeito pelos mais velhos lá era enorme, enorme. Então, quando Jesus propôs a questão, quem primeiro deveria ir era o mais velho. Os jovens então aguardaram para ver o que os mais velhos iriam fazer. Só que Jesus falou, o primeiro. Então, daquela multidão, e normalmente é assim, quando nós estamos em multidão, a gente fala o que vem na cabeça mesmo. Seja o que Deus quiser, a gente está falando as bobagens, os impropérios, aquilo que está cheio o coração. Mas quando você tem que se mostrar e você é o primeiro, deu ruim, a coisa muda de figura. Eu vou atirar a pedra, eu vou aparecer para todos, sou eu, que inclusive os romanos vão ver. E depois que os romanos abrirem um inquérito e falar quem foi que iniciou, ao mesmo tempo eles percebem, pensando neles, não na mulher, porque nenhum daqueles pensou no ser humano, pensou num papel onde está escrito uma lei, mas não pensou no ser humano. Então, ao invés de fazermos como nós fazemos, jogamos pedrada em todo mundo, aqui na nossa existência, por nós não compreendermos ainda o Evangelho de Jesus em toda a sua grandiosidade, por a gente ainda não abrir as páginas belíssimas das obras kardecianas e complementares, como do Chico, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, do Divaldo, de tantos que nos brindam com mensagens maravilhosas, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, e toma pedrada para lá e toma pedrada para cá.
ali ela não tinha o que fazer. Aquela mulher ia receber a condenação. Mas os mais velhos, compreendendo a circunstância grave, retornam e a multidão se dispersa até os mais jovens. E Jesus lhe fala para aquela mulher: mulher, onde estão aqueles que queriam te condenar? Na questão 903 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é válido nós olharmos para os defeitos do próximo de maneira a fazer sentido para nós. Os espíritos nos dizem que nós podemos sim observar os defeitos do próximo, desde que seja para nossa construção interior, para não errarmos. E de maneira alguma, porque cometeríamos falta grave, de maneira alguma deveríamos criticar o defeito ou, quiçá, espalhá-lo. Seria falta grave. Então, quem está fazendo isso está cometendo falta grave. Não tem aquela coisa do trânsito? Multa leve, multa média, multa grave. Nossa, grave dói o bolso. Dói bastante o bolso. A infração grave a que diz respeito o Livro dos Espíritos vai doer muito a alma. Ninguém escapa. Diz-nos uma passagem de uma das obras complementares que Pedro dirige-se a Jesus e fala: Jesus, como lidar com essa pessoa tão cheia desses vícios, que faz isso e faz aquilo? Jesus lhe diz: ele viverá. E Herodes, esse ser isso, aquilo, ele também viverá. Todos nós viveremos e seremos defrontados pelos nossos próprios atos. Então Jesus diz para ela: se eles não te condenam, eu também não te condenarei. Vá e não peques mais. Jesus também não passa a mão na cabeça, mas ele quer a salvação da nossa alma. Poderíamos estar falando de várias outras mulheres. Talvez de Maria Madalena, aquela que vendia o seu corpo e cuja transformação foi tão radical, talvez mais profunda do que a transformação de Saulo no caminho de Damasco. É para Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que o Senhor aparece pela primeira vez, após o processo doloroso da crucificação. O Senhor redivivo em toda a sua glória. É para aquela mulher, para nos mostrar que nós temos que abolir de vez os nossos preconceitos, porque quem muito ama tem seus pecados perdoados. É muito amor que nos salva, meus irmãos, minhas irmãs. É muito amor que nos salva. E é por isso que Jesus apareceu para ela, porque ela amou tanto. E a sua transformação foi tão maravilhosa que mereceu a visita do Senhor em primeira mão. E foi ela que foi divulgar para os discípulos que o Senhor havia sobrevivido, mostrando para nós que a vida continua, que a vida é imortal, que nós vamos viver para sempre, desde que amemos. Porque senão, morreremos, viveremos, morreremos, viveremos no processo de reencarnação. Por fim, nós vamos falar de Maria, aquela adolescente, talvez com seus 13, 14 anos de idade,
que recebeu de um anjo um aviso extraordinário de que ela daria luz, ela virgem, a um varão e ela colocaria o nome dele de Jesus. E ela diz, sem duvidar, como isso se dará, porque eu não conheço nenhum varão. Ela está querendo saber efetivamente, mas acreditando na palavra que o anjo lhe havia dito, diferentemente de muitos de nós, como Zacarias que duvidou do anjo e ficou mudo, diferentemente de muitos de nós que acredita desacreditando. Nós somos assim. Ora, acreditamos, mas na hora que acontece alguma coisa de ruim com a gente meio que desacredita. Mas ela não. Maria, talvez o símbolo de virtudes maravilhosas, o símbolo maior de todas as mulheres, que veio a se tornar modelo de mãe de todas nós. Ela aceita a missão. Faça-se em mim, consoante a vontade do Pai. E ela vê o seu filho pregar na sua vida pública, doando-se em nome de Deus o Pai, fazendo a sua vontade, alimentando-se da vontade do Pai o tempo inteiro, curando não só os corpos físicos, mas também curando as almas. Até o momento em que, sem ele ter feito nada de errado, vem João lhe dizer em Jerusalém, porque ela também acompanhava Jesus, ela estava em Jerusalém com Jesus. Mãezinha, prenderam Jesus. E aquele coração vai acompanhar o martírio do seu filho amado. E diante daquela cruz infamante, lá está ela, com Maria Madalena, uma outra Maria e outras mulheres, a ver o seu filho dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus lhe fala: filho, eis tua mãe. Mãe, eis teu filho. De maneira a nos mostrar que somos todos parte de uma única família universal. Aquela mulher, já idosa na cidade de Éfeso, quando Paulo de Tarso, de retorno a Jerusalém para sofrer os sacrifícios e testemunho em nome de Jesus, a porta, a praia de Éfeso, porque a casa de Maria dava para a praia. Que surpresa ele não tem quando a vê já idosa e ela vem lhe agradecer por tudo o que ele houvera feito pelo evangelho do seu filho bem amado. Essa mulher que Paulo descreve como de uma beleza, de uma formosura, de humildade, que verdadeiramente parecia um anjo na terra. Estas são as mulheres e algumas outras que não deu tempo de nós delinearmos aqui, que nos convidam a todos nós, a sermos discípulos, discípulas desse mestre amoroso que veio até nós também por muito nos amar. Muita paz a todos, meus irmãos. Muito obrigada, Anderson, pelos ensinamentos.
E eu convido a todos vocês, eu até anotei, que não deixem de refletir sobre essa frase. A água viva está dentro de nós. Por favor, levem para a semana. Compartilhe com vocês uma disciplina que terei. Muito obrigada, Anderson. Desejo que tenha mais vezes oportunidades de voltar para trazer ensinamentos para todos nós. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. E eu te convido, se você assim desejar, que fique para nosso passe. Vou convidar a Edson para fazer a prece final. Irmãos, é com muita alegria e gratidão que agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, por essa oportunidade que nos foi concedida de participarmos desse banquete espiritual, né? E aproveitamos para rogar ao nosso Pai, ao nosso Mestre, aos nossos mentores, a bênção para todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que esse evento pudesse acontecer. Somos muito gratos, né? Pedimos a bênção para os nossos médiuns que vão agora aplicar o passe e para os nossos médiuns que vão aplicar as vibrações fraternais das quais nós necessitamos. Mestre Jesus, que os teus ensinamentos possam ser cada vez mais compreendidos, difundidos e praticados por todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja, mais uma vez, obrigado e amém.